Fala galera, bom, eu odeio gravar vídeo de manhã porque eu já acordei tem mais de 1 hora e eu continuo com essa cara de sono e eu sinceramente não sei se ela vai sair durante o vídeo. Mas eu tô com 2 empregos agora até o final do mês, então assim, eu não tô tendo tempo de gravar, foi o único horário que eu consegui, então é isso que a gente vai ter pra hoje. Dane-se o trabalho, meu marido tem 2 empregos. Mas enfim, galera... eu tô tão animado de fazer esse vídeo, porque eu não tô nem acreditando que eu vou falar bem da temporada de American Horror Story depois de tanto tempo. Então assim, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like aqui embaixo. Meu outro canal no YouTube e meu apoia estão aqui na descrição, assim como as nossas redes sociais. Então, minha luz tá piscando a beça, a luz não queima agora, pelo amor de Jesus. Eu não quero enrolar no começo desse vídeo, porque eu ainda vou fazer review dos 2 episódios e ainda dizer o que eu achei da temporada no geral. Então vamos começar logo, pra não perder tempo. Bom, pra finalizar essa temporada, a gente teve um mesmo episódio dividido em 2 partes, né? Que foi o Hacking 1981-1987, parte 1 e parte 2. Eu gostei muito que eles fizeram essa divisão, porque os 2 episódios, eles conversam muito um com o outro ali de várias formas, né? São praticamente episódios completamente metafóricos e que são, na verdade, representações muito mais projetadas na cabeça dos personagens do que, de fato, no mundo real. A gente passa pouquíssimo tempo no mundo real nesses 2 episódios, mas, de qualquer forma, eu achei sequências muito bem pensadas, tudo foi mostrado ali de forma figurativa, mas ainda assim, pra mim, ficou bem claro o que eles estavam representando, e ficou bem claro também a importância desses momentos pro encerramento ali do arco de cada personagem. E o primeiro desses arcos que a gente encerra é o do Sam. A gente começa a cena ali no enterro do Theo, né, a gente viu que ele morreu no último episódio que a gente tinha assistido, e a gente vê que tanto o Adam tá nesse enterro, né, que era o namorado do Theo, quanto o Sam, que em teoria foi uma das pessoas que contribuiu pra morte do Theo, né, porque a última pessoa que interagiu com ele antes do Harry foi o Sam, amarrando o garoto drogado no meio de mais árvore, no meio do nada na ilha. Durante o enterro, o Sam acaba passando mal, né, porque ele já tava doente, e a gente começa então a acompanhar esse momento aí, mais projeção da cabeça dele do que no mundo real, mas que é um momento muito importante pro Sam poder entender como é que é a realidade das coisas e, né, acordar um pouquinho pra vida. A gente vê que ele vai parar no hospital e as pessoas que interagem com ele dentro desse hospital são pessoas que ele já magoou, pessoas pra quem ele já fez mal. Então ele começa a meio que bater de frente ali, ter que encarar tudo que ele já fez de sacanagem com outras pessoas, todas as pessoas que ele já magoou. Ele tem que lidar muito com essa questão do egocentrismo dele, né, de ver que naquele momento ele tá num lugar com todas aquelas pessoas que são bem abaixo dele em questão de acessos, em questão de condições financeiras, em questão de popularidade, porque ele se sente uma pessoa muito amada, né, mas como o Theo diz pra ele, é muito diferente você ser celebrado do que você ser amado, né, você é celebrado normalmente pelas coisas que você fez e pelas coisas que você tem, enquanto você é amado pela pessoa que você é, e ninguém amava o Sam de fato, né, então ele vai parar naquele hospital sozinho, ele acaba recebendo o mesmo tratamento de todo mundo que tá ali, porque no final das contas ele podia ser muito popular, podia ter muito dinheiro, muitos acessos, mas ainda assim, ele era gay, ele ainda era marginalizado, e no final das contas, em relação a acesso a medicamentos e tratamento para aquela doença que ele tinha, ninguém naquela época, fosse quem fosse, tinha acesso. Eu achei essa sequência do Sam muito bem feita, até porque eu detesto gente egocêntrica e eu detestava muito o Sam, então poder ver ele tendo que encarar e assumir responsabilidade por tudo de ruim que ele fez com as pessoas antes de ir embora, isso até parece um pouco um rolê meio purgatório, assim, sabe? Parece que ele tem que ficar ali lidando com essas questões e meio que parece que lidar com isso não vai necessariamente levar ele pra um lugar melhor. Depois a gente vê que ele é transportado ali pra aquela gaiola onde ele prendeu o Stuart lá no 2º episódio, se eu não me engano, e o Harry entra pra dar mais um esculacho ali no Sam, e ele conta um pouco da infância do Sam, né? E a gente entende um pouco, assim, não justifica, mas a gente entende um pouco da onde que vem esse egocentrismo dele, da onde que vem essa aproximação aí dele com violência, né? Pelo que o Harry fala ali pra gente, o Sam é uma pessoa que guarda muito rancor da infância dele e que teve um contato próximo com violência dentro da própria casa dele, né? E que agora ele meio que reproduz isso nos outros com essa capa do fetiche, né? Esse disfarce do fetiche, mas na verdade que é uma vontade mesmo que ele tem de descontar isso nas pessoas, de torturar pessoas. Então ele usa essa comunidade do BDSM pra conseguir botar isso pra fora, sem necessariamente parecer algo criminoso, né? Mas acaba que a conclusão da vida do Sam, né? O momento ali realmente que a gente percebe que ele já morreu, é quando a gente chega na Fire Island, é um outro lugar que o Sam frequentava muito, e um lugar que ele usava pra inflar muito o ego dele, né? Ele tinha uma casa muito legal lá, ele dava festas muito legais lá. A gente tem um momento em que ele tira a máscara do Big Daddy e é um garoto muito novinho, eu não entendi muito bem o que isso simbolizou, mas eu acho que isso mostrou pra gente, ele depois esclareceu bem o que era o Big Daddy, mas eu acho que mostrou ali que o Big Daddy não era uma entidade necessariamente negativa, ela só participava desses
momentos de transição de quem tava com a doença pro pós-vida. O Harry é quem acaba jogando as cinzas do Sam ali em Fire Island, o que eu achei até legal demais com o Sam, porque ele não parece uma pessoa que merecia toda essa atenção, mas ele de qualquer forma também não deixa de ser uma vítima de uma negligência gigantesca que o governo teve com a população LGBT. Então assim, eu não consigo sentir só raiva do Sam, porque no final das contas ele também foi vítima de uma casa extremamente conturbada, vítima de uma sociedade que marginalizou ele, vítima de um mundo corporativo onde ele tinha que se esforçar 70 vezes mais do que todo mundo para conseguir se destacar, e no final de tudo vítima de uma doença que não tinha cura e que ninguém se importava em procurar a cura. Então eu achei que o arco do Sam, apesar de ter deixado claro quanto ele era filho da puta, ele merecia ouvir aquelas coisas, né, porque de fato ele usou toda essa amargura dele, essa dor dele pra causar dor nos outros, então isso não é algo louvável com nenhum contexto, sob nenhuma circunstância, mas eu sinto que no final eles conseguiram mostrar o Sam como um ser humano e mostrar que o que ele teve ali no final, quem ele era no final, foi fruto de uma construção que aconteceu durante muito tempo, uma construção que ele nunca abriu pra contar pra ninguém, porque isso demonstraria fraqueza, né? Então ele, na tentativa de se manter por cima de todo mundo, ele só decidiu ser uma pessoa egocêntrica, muito fechada e que ia fazer mal pra todo mundo. Dessa forma, talvez ninguém fizesse mal a ele. E com isso a gente encerra aí o arco do Sam, né? O Sam morre e a gente vai então pro arco do Patrick 6 anos depois do início da história que a gente acompanhou no começo da temporada. Esse arco do Patrick, ele acaba tomando o restante inteiro desse episódio, então o episódio 9 ele foi dividido ali entre o fim do arco do Sam e o fim do arco do Patrick em 1987. Os momentos finais ali do Patrick já começam dentro da realidade, né? A gente vê ele num quarto de hospital, claramente uma ala hospitalar totalmente abandonada, totalmente insalubre, você vê que não tem, principalmente o hospital, né, que é um lugar onde as pessoas estão sensíveis a contrair um monte de coisa, então existe um cuidado muito maior com a higienização de um hospital do que com vários outros estabelecimentos, e no caso ali a gente vê que é um lugar realmente muito abandonado. O Dino entra lá e fica revoltado de ver como ninguém tá se importando com o Patrick, ninguém tá trocando o soro dele, ninguém tá dando os medicamentos dele, ele não consegue tomar água. A gente vê um cara, né, um profissional ali, não sei se enfermeiro, não sei se médico, entrando no quarto com uma roupa assim, tipo Chernobyl, coberto dos pés à cabeça. É um momento muito importante porque é a primeira vez em que se referem ao vírus como AIDS, o que me deixou um pouco confuso, não vou mentir pra vocês, porque apesar desse vírus ter os mesmos efeitos do HIV e criar uma epidemia como foi a do HIV na mesma comunidade em que o HIV se proliferou majoritariamente lá nos anos 80, ainda assim tem alguns aspectos que são diferentes do HIV em relação à origem, em relação a alguns dos sintomas que parece que são meio que unânimes ali em todo mundo que tem a doença, né, que são aquelas manchas no corpo, etc. Inclusive essa roupa desse médico totalmente injustificável, assim, é justificável na época pelo quão pouco se tinha de informação sobre isso, né, pessoas achavam que era realmente uma coisa muito mais contagiosa do que é, né, achavam que contaminava pelo ar, pela saliva, por enfim, coisas que hoje em dia a gente já sabe que não são verdade, mas eu falo que não é justificável porque o único motivo dessa pessoa que tá ali, um profissional da saúde, não ter essa informação é porque ninguém se movimentou pra pesquisar a respeito disso, ninguém se movimentou pra de fato tentar achar uma cura, pra tentar achar um tratamento, então assim, injustificável porque a única justificativa é negligência e isso não é uma justificativa. Depois que o Dino vai embora do quarto, claramente puto, a gente vê que o Patrick tenta levantar e não consegue muito bem, inclusive essa sequência do Patrick é muito, muito triste, muito difícil de assistir, ela foi muito realista, né, a parte da maquiagem dele, a parte da ambientação do hospital, a gente vê que é uma ala realmente abandonada, ele não consegue chamar ninguém porque de fato não tem ninguém, ele então encontra o espírito da Bárbara, né, que meio que diz ali que tá tudo bem, que não foi culpa dele, pra ele poder se acalmar, e isso é uma dinâmica que acontece 2 vezes nesse episódio, né, que é essa dinâmica meio fantasmas de Scrooge, sabe, tipo, da pessoa do passado te levar pra revisitar vários momentos da sua vida que vão meio que te fazendo entender quem você é hoje em dia. A gente vê o momento que ele conheceu o Dino, que o Dino na mesma hora sacou que ele era A gente vê um momento em que ele meio que acoberta ali um colega dele, né, que matou um inocente, e logo depois disso ele beija o amigo dele, e pra não ser descoberto ele finge que o amigo beijou ele, e meio que faz o amigo ser espancado, tá ligado? Tipo, desligado da polícia, muito provavelmente. A gente vê o momento da infância do Patrick, quando ele tá com o pai dele, e a gente vê o quanto que ele era cobrado de ser uma pessoa masculina, de ser aquele machão que não chora por nada, que sabe atirar, que não tem problema com violência, que não tem problema com agressividade. A gente vê que o Patrick também teve uma construção de por que ele tem essas barreiras todas, né, em se assumir como homossexual, né, o que é associado a alguém quando a gente fala que a pessoa é homossexual, né, todos os estereótipos que recaem sobre a pessoa. Então isso contextualiza bastante o porquê que o Patrick tem tanta dificuldade de fato viver a vida dele, de fato fazer o que ele tem vontade. Então, pelo que eu entendo ali, o Patrick foi meio que condicionado a viver em mentiras, já que tudo que era verdade sobre a vida dele, em algum momento foi oprimido por alguém, então ele meio que se fecha nesse círculo de mentira, né. Existe até um momento nessa alucinação aí do Patrick que ele encontra
encontra o Whiteley, né? E o Whiteley fala pra ele que ele parece muito o sentinela que ele tava construindo, né? Porque ele fica se destruindo, se reconstruindo o tempo todo com todas essas diferentes vidas que ele tem. E na cena final ali do Patrick, a gente vê que ele tá deitado no hospital, né? Já cego, enfim. E a gente vê a Kathy aparecendo ali, né? Cantando uma música pra fazer esse momento de transição aí do Patrick. O Big Daddy aparece também. Eu gostei muito do encerramento que eles deram tanto pro ciclo do Patrick quanto pro do Sam. Eu acho que eram duas pessoas que não eram muito admiráveis nessa temporada, né? A gente teve contato aí com várias questões do passado dos dois que mostraram que eles eram pessoas relativamente egoístas, que eles eram pessoas relativamente egocêntricas, então não eram assim os pontos de conexão empática da temporada, né? Tinham outros personagens que foram feitos pra gente se apegar mais. Mas de qualquer forma, não assim querendo passar pano pra isso, e não acho que a temporada tentou passar pano e nem glamourizar nada disso, mas a gente não pode esquecer que eram duas pessoas homossexuais que cresceram ali, né? Se elas já eram ali adultas no comecinho dos anos 80, muito provavelmente nasceram ali nos anos 60, 70, ou antes, eu não sei, eu sou muito ruim de matemática, mas enfim, nasceram ainda anteriormente àquele momento que a gente tá assistindo, e que era um momento em que a homofobia era norma, né? Você ser homofóbico não era uma coisa estranha, não era uma coisa que te fazia se destacar da sociedade, você não era condenado por isso. Então, duas pessoas que eram homossexuais, crescendo em meios extremamente masculinizados, sendo diminuídos pela sua homossexualidade constantemente, e que só lá nos seus 30 e poucos anos de idade, de fato, encontra uma comunidade que minimamente tá crescendo, tá ganhando respeito, tá ganhando espaço, tem espaços próprios na cidade para serem usados, você consegue começar a se relacionar com alguém. Então são pessoas que já têm amarguras ali de muito tempo. Então eu acho que mostrar esse background dos dois não é uma tentativa de passar pano pra nada de errado que eles fizeram, mas que pelo menos a gente tá falando de pessoas de quem muita coisa foi tirada, né? Pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que a gente teve enquanto comunidade, que eu falo, né? De relacionamento, de cultura, de comunidade. A gente tem, hoje em dia, várias mãozinhas ali que se esticam pra gente, né? Que fazem a gente sentir parte de alguns grupos. E naquela época isso não acontecia. Então acho que mostrar o quanto essas pessoas eram sozinhas, o quanto essas pessoas não tiveram afeto, não tiveram carinho, não tiveram uma rede de apoio e se tornaram aquelas pessoas, é muito importante não pra apagar o que elas fizeram de errado, mas pra que a gente entenda que aquilo vem de uma construção muito problemática, de uma construção muito opressora e que não é culpa delas, né? Essa construção, essa sociedade que oprime o que é diferente é uma culpa da sociedade. O episódio 10, né, que foi a parte 2 aí do Hacking de 1981 e 1987, pra quem não sabe o que é Hacking, Hacking é uma, se eu não me engano, posso falar merda, é uma cerimônia póstuma feita pra alguém, né? Tipo, missa de sétimo dia é um Hacking, porque você tá ali homenageando alguém que já morreu. Então, no caso desses episódios, faz bastante sentido, porque a gente praticamente só tá fechando arcos aí de personagens com a morte deles, né? Então não deixam de ser homenagens a esses personagens e, enfim, uma tentativa de encerramento do ciclo deles com dignidade. Logo ali no começo do episódio, a gente descobre que a Hannah morreu, né? Como eu já tinha falado aí no último vídeo, pra mim ficou bem claro que era isso que tava acontecendo, né? Ela tava muito mal, o Big Daddy aparece e a gente depois não ouve mais falar dela, então muito provavelmente era isso que tinha acontecido. Só que ela deixa umas fitas aí, às quais o Adam tem acesso e ele começa a ouvir, e muitas informações começam a ser passadas pra gente através dessas fitas. Uma delas é que a Hannah tem essa teoria de que essa doença, ela é sexualmente transmissível, então que muito provavelmente foi dessa forma que ela contraiu, né? Porque como o Adam foi o doador de esperma dela, muito provavelmente o esperma dele estava contaminado. Ela fala também sobre alguns resultados terem saído e confirmado que essa doença não veio dos cervos de Fire Island e que provavelmente a Fran estava certa, ou que tinha uma possibilidade dela tá, né? De que isso tivesse sido arquitetado pelo governo e não vindo de algum animal, de alguma, enfim, algum acidente da natureza. Tem um momento em que o Adam vai no hospital para fazer um teste, né? Ele começa a botar como missão na cabeça dele trazer esses conhecimentos para a comunidade, já que a grande mídia não vai fazer isso, então. E ele vai no médico fazer um exame e ele diz para ele que ele já sabe o resultado do exame que vai dar, que vai ser sarcoma de Kaposi. Eu dei uma pesquisada no que é isso e é uma doença que faz com que manchas roxas apareçam mesmo na pele, né? Então eu não sei se talvez o fato de todos os personagens estarem com essas manchas seja porque no desenvolvimento do vírus aí da série, essa seja uma doença facilmente contraída por eles, né? A gente sabe que ninguém morre de AIDS. A AIDS, ela só baixa o seu sistema imunológico e isso faz com que você morra de outras doenças que com seu sistema imunológico em funcionamento normal não te matariam. Então eu não sei se esse sarcoma de Kaposi era uma doença muito comum na época, não sei se foi uma doença que se espalhou junto com HIV e que fez muitas pessoas confundirem o que era o HIV com essa doença, né? Porque não tinha exame pra identificar o HIV no sangue, ninguém sabia o que era. Não sei se eles inventaram também pra série essa conexão, mas a doença existe. E ela causava isso e a gente vê isso na maioria dos personagens da série. O objetivo do Adam fazer esse teste não era descobrir se ele tinha doença ou não, isso ele já sabia. Ele queria que com esse resultado a comunidade médica fosse obrigada a ver o que tinha no sangue dele, obrigada a perceber essas alterações aí nas plaquetas, etc. E se sentisse, né, pelo menos aí coagida eticamente a compartilhar essa informação e alertar as pessoas. A gente vê que o Adam pegou o metrô ali pra casa e nessa cena
cena do metrô a gente tem dois momentos bem importantes. A gente tem um momento em que o Adam vê esse pôster, né, sobre uma exposição que tá tendo no Metropolitan sobre a peste bubônica, e em cima desse pôster tá pichado Daddy. Duas coisas importantes de falar sobre esse momento. Há um tempo atrás, quando o Ryan Murphy fez aquela enquete sobre possíveis temas para as próximas temporadas, né, perguntando o que os fãs queriam ver, um desses temas especulados foi Plague. Inclusive, eu cheguei a fazer um vídeo aqui pro canal falando um pouquinho sobre o tema e etc. O termo Plague em si, ele é usado especificamente para peste bubônica, né? Mas, de qualquer forma, a gente tá falando ali de uma epidemia que matou muitas pessoas, etc. Então, pode ser que o Ryan Murphy tivesse meio que dando a entender ali que ele usou o tema, né, no final das contas. Ele usou uma epidemia dos tempos modernos, né, uma doença que foi responsável por matar muitas e muitas pessoas. Só nos Estados Unidos, mais de 700 mil pessoas morreram do HIV desde lá dos anos 80 até hoje em dia. Então, assim, foi uma das maiores epidemias da história. E o fato de Daddy tá pichado ali em cima, eu acho que deixou... Assim, eu já tenho especulado aqui o que é o Big Daddy desde o começo da temporada, né? Mas até agora a gente não teve ninguém parando e explicando quem que ele é, né? Eles estão deixando dicas ali do que poderia ser. E esse momento ali do pôster, eu acho que foi o que eles escolheram pra deixar claro pra gente que o Big Daddy nada mais é do que uma representação da AIDS. Vale a gente lembrar que HIV e AIDS são duas coisas diferentes, né? O HIV é o vírus, a AIDS é a doença que se desenvolve a partir desse vírus. Então, Big Daddy pra mim não é uma representação do HIV, de quem tem o vírus, né? De forma incubada, até porque a gente não vê, essas pessoas não têm, né, nenhuma escoriação na pele, não tem nenhum sintoma, a gente nem sabe que elas têm o vírus, muito menos elas, porque não tinha nem teste pra detectar. Então, o Big Daddy, ele começa a aparecer e principalmente interagir com quem já tá indo ali pros estágios finais da doença, né? Tanto que vocês podem perceber que, por exemplo, o Adam e o Dino, eles são dois personagens que estão relativamente bem de saúde em relação ao resto do elenco, né? A gente tem outros personagens que estão bem pior desde o começo da temporada. E o Dino, por exemplo, só vai ver o Big Daddy pela primeira vez lá no episódio da Fire Island, que é um episódio já, sei lá, 6º, 7º episódio. Enquanto outros personagens que já estão meio malzinho lá desde o começo da temporada, já tinham visto Big Daddy várias e várias vezes. O Adam, por exemplo, se eu não me engano, ele só vê o Big Daddy passando e indo interagir com outras pessoas, mas com ele mesmo até o momento a gente não tinha visto o Big Daddy interagir. O motivo dele ser esse cara aí fortão, com a máscara de couro e etc, eu não sei especificamente dizer o porquê, mas eu entendi pelo lado de ser uma simbologia muito assinatura da comunidade ali da época, né? Os clubes de couro eram muito populares nos anos 80, ainda são hoje em dia, mas a estética ali do BDSM era muito popular na comunidade, e a gente tinha essa doença matando majoritariamente pessoas da comunidade, mesmo que a gente saiba que não é limitado a pessoas da comunidade, até a gente tem pessoas ali que não são, né, como a Barbara e a Hannah morrendo por conta da doença também, mas eu acho que eles talvez tenham traduzido isso, né, o espírito aí da AIDS nessa figura, por ser uma figura que conversava melhor ali com a comunidade e se infiltrava melhor dentro da comunidade. A frequência com que ele aparece é totalmente ligada ao quão pior tá a doença da pessoa, e a gente tem o momento dele assassinando a pessoa quando a doença em si tá assassinando a pessoa. Nesse momento no metrô a gente também tem o Adam vendo aquela senhora de novo que aparece de vez em quando pra ele. Ela acabou sendo menos explorada, eu entendi um pouco que ela é meio que a paranoia do Adam, alguma coisa assim. Ela só aparece praticamente pra ele, depois ela aparece pra aquele outro artista que também morreu da AIDS, né? Então assim, não sei. Essa mulher ficou confusa pra mim, também não entendi muito bem. A gente então volta ali pra 1987, a gente vê que o Dino tá se tratando, né? Ele já tem um acesso ali na farmácia a algum medicamento, a gente vê que já tem na grande mídia algumas matérias, alguns alertas sobre o HIV, então parece que a galera tá tomando consciência, tá conseguindo entender um pouco melhor, e a comunidade tá conseguindo um pouquinho mais de visibilidade na mídia, né? Mesmo que de forma ali claramente precária, as pessoas ainda estão morrendo, as pessoas ainda estão sofrendo, mas tá tendo alguma movimentação pra tentar aliviar isso. A gente vê ali no decorrer do final desse episódio que Dino vai aos poucos ficando um pouquinho mais fraco, aos poucos ele vai cedendo ali a doença. A gente vai então pro enterro do Patrick, que foi uma cena pra mim muito, muito bem feita, muito bem pensada, onde a gente vê o Patrick sendo descido ali, né, pra baixo da terra, e vários outros jovens homossexuais caindo em sequência na frente do Big Daddy ali dentro. Eu acho que deixando mais uma vez claro que era o Big Daddy que tava jogando eles ali, né, era ele o responsável por fazer essa transição deles pra dentro do buraco ali pra baixo da terra, mas eu pelo menos interpretei essa cena meio que mostrando que a história do Patrick não era só do Patrick, sabe? A gente tá vendo o Patrick sendo enterrado, a gente acompanhou a história dele, a gente conheceu ele, mas todas aquelas outras pessoas que a gente nem sabe quem são estão caindo ali e tendo o mesmo fim que ele, né, vivendo a mesma história que ele. A gente vê que depois desse tempo ali em 88, 89, o Dino se envolveu muito com ativismo contra, né, essa ignorância em relação à AIDS. Então, depois de alguns anos passados ali, a gente vê que o Dino até tenta se relacionar com umas outras pessoas, a gente vê o Big Daddy meio que intervindo ali nas relações dele, meio que levando os companheiros dele também, né, então ele não consegue se relacionar de fato com ninguém, ele meio que se acostuma com a presença do Big Daddy, que cada vez é mais frequente, né, porque parece que ele tá piorando da doença. O Dino então publica em 1990 uma edição do The Native falando das mais de 100 mil mortes pelo HIV que já aconteceram lá nos Estados Unidos, né, pela AIDS, e a gente sabe que hoje em dia esse número tá muito maior, principalmente ali na década de 80 e 90 ele cresceu bastante. Uma parte dessa sequência que eu achei muito
muito incrível é quando o Dino tá andando na rua e as pessoas que passam por ele estão marcadas, né, com rosto de caveira, rosto de demônio, e parece muito uma ilustração de todo esse isolamento que o Dino tá sentindo, né? A gente vê que ele tá muito dentro da cabeça dele ali durante toda essa sequência. Tem a cena que as pessoas do Daenerys são metralhadas, ele nem repara, porque pra ele a morte ficou tão banal, né? O sofrimento ficou tão banal que ele simplesmente já não repara mais muito em tudo que tá acontecendo. Por fim, a gente vê que o Dino também morreu, e eu achei muito importante o Dino ter morrido, porque apesar dele ser uma pessoa que teve acesso a medicamentos, que demorou mais a desenvolver a doença, que não foi tão afetado, né, de forma tão intensa e imediata pela AIDS como foram outros personagens, e eu acho importante ele ter morrido pra mostrar que mesmo quem se tratava, mesmo quem tinha acesso a alguma informação, a algum medicamento, e ele já tinha há muito mais tempo do que a maioria das pessoas, ainda assim o que era comprado de medicamento não era efetivo, os tratamentos que eram feitos ainda eram feitos de forma meio foda-se, esse investimento foi feito de forma tardia, ele foi feito de forma banalizada, então ainda o que se investiu nessa época em relação a isso, e o acesso que essas pessoas tiveram, ele ainda não era o suficiente. Eu acho que o Dino é muita representação desse grupo, o grupo que ainda tentou se tratar, o grupo que ainda correu atrás, mas mesmo assim a negligência foi tão grande, o atraso foi tão grande que não foi suficiente pra salvar nem essa galera. Quem acaba ficando vivo no final da temporada é o Adam, né? É um personagem importante de ter ficado vivo, porque ele era meio que pupilo ali do Dino, né? Então dá a impressão de que ele vai continuar com essa tentativa de conscientizar as pessoas, de lutar contra isso, né? Ele era muito militante pelas mesmas causas que o Dino era militante, então, tipo assim, dá pelo menos um vislumbre de pra onde vai essa luta, né? Quem vai encabeçar essa luta daqui pra frente. Na vida real, o Daenerys acabou em 97, né? Então a gente ainda teria aí, né, se a série fosse acompanhar a cronologia da vida real, pelo menos mais uns 5, 6 anos de Daenerys, onde o Adam provavelmente continuaria esse trabalho e continuaria tentando conscientizar as pessoas sobre, né, inúmeras questões aí que o Daenerys foi o primeiro a conscientizar. Na hora que o Adam vai fazer o discurso ali, né, dele no momento que o Dino morreu, a gente tem a série sendo cortada e a gente não vê o que ele falou. Eu vi algumas pessoas especulando que isso era, tipo, mostrando o silenciamento da comunidade, que talvez fosse uma referência ao fato da comunidade não ter tido o direito de falar, né, suas homenagens, de passar por esses processos e cerimônias de luto que são importantes pra gente. A comunidade foi privada de fazer isso, então talvez seja uma referência a isso. Eu não interpretei dessa forma quando eu vi, mas de qualquer forma fica aí pra vocês a teoria. Bom, gente, eu preciso dizer pra vocês o quanto que eu tô feliz de fazer esse vídeo. Eu vou ser sincero com vocês, eu entendo quem não curtiu essa temporada, eu entendo que é uma temporada num formato muito diferente do que a série tava apresentando e que, independente de eu achar um ponto positivo ou não, eu entendo que quando uma série destoa do universo da atmosfera ali que ela já tava, né, acostumada a entregar pros fãs, que hajam decepções e que as pessoas não se sintam assistindo o mesmo projeto que fez elas pararem ali pra assistir aquela temporada. Então eu entendo o fato de NYC ter destoado muito, principalmente das últimas 3 temporadas, e causando aí um certo estranhamento que pode não ter sido muito bem recebido por quem tava assistindo e achou a temporada muito monótona, não identificou muito bem qual era o tema da temporada, né, ficou uma coisa um pouquinho mais ampla, um pouquinho mais interpretativa, um pouquinho mais metafórica, mas eu, particularmente, Felipe, enquanto consumidor de entretenimento, me senti muito aliviado de ver essa temporada. Eu já falei aqui várias vezes pra vocês que uma das minhas maiores preocupações com American Horror Story não era necessariamente os caminhos que ela tava tomando, mas o quanto de relevância que ela perdeu. E não só em relação à crítica especializada, que praticamente ignora American Horror Story hoje em dia, né? A série não tem mais praticamente nenhuma participação na temporada de prêmios, né? Era uma série que sempre estava presente no Emmy, no Globo de Ouro, e que agora já tem temporadas e temporadas que a gente não vê American Horror Story sendo sequer chamada, notada, com um prêmio técnico, pra pelo menos dizer que ela passou por ali. A questão do elenco, eu acho que também é um reflexo muito grande disso, né? Muitas pessoas que participaram de American Horror Story, nomes muito grandes, e que participaram porque a série tinha um porte equivalente ao nome delas, acabaram também não vindo mais pra outras temporadas, porque a série acabou perdendo muita relevância. Eu tava inclusive falando disso numa live que eu fiz esses dias lá na página, de que Evan Peters e Sarah Paulson não são muito um bom parâmetro pra gente levar em relação a pessoas grandes que estão participando da série, que são pessoas que ficaram grandes com a série e pessoas que gostam muito da série e têm um carinho muito grande por ali. Então eu sinto que eles voltam muito por conta disso, por uma questão de afeto, muito mais do que por isso ser um nome importante no currículo deles. Então assim, pelo menos na minha opinião, eu acho que American Horror Story tava muito com o seu destino traçado. A gente teve Apocalipse, que foi uma temporada que inclusive trouxe Jessica Lange, etc. Trouxe 2 temas ali que a galera, os fãs gostaram muito e que a academia gostou muito, que foi Murder House e Coven, mas mesmo assim Apocalipse não teve uma relevância tão grande, inclusive foi muito mal recebida pelos fãs. Logo depois a gente teve 1984, que por mais que tenha recebido um ok da crítica, tipo, foi legal, também não teve relevância nenhuma em premiações, não teve... Muita gente que eu conheço, inclusive, que gosta de American Horror Story nunca assistiu 1984, então você via que o público já não tava mais tão fiel. E depois a gente teve Double Feature, que pra mim foi, tipo, a última pá de terra, assim, pra enterrar, sabe? Falei, cara,
daqui pra frente não vai ter nada de bom, não tem como salvar isso aqui. Então quando eu falo que NYC foi um respiro muito grande pra mim, e é no sentido de tudo que essa temporada pode recuperar pra American Horror Story. E não só da crítica especializada, mas da gente também. De que ainda existe ali atrás uma tentativa de fazer algo memorável, de fazer algo bem feito, de se trabalhar em cima de um roteiro, de se ter uma escolha minuciosa de fotografia, de direção, de não perder o tato na hora de inserir uma cena engraçada, de não banalizar um tema sensível, de que existiu ali por trás cuidado. Foi isso que eu senti com essa temporada. Existiu cuidado em relação a todos os aspectos. O casting foi bem feito, o roteiro foi bem escrito, falem o que quiserem, que foi lento, que etc, tá tudo bem, mas é indiscutível que o roteiro da série foi muito bem escrito, os textos da série eram muito bons, o modo como a série desenrolou a história não foi óbvio, o modo como eles encerraram o ciclo dos personagens não foi óbvio, o que eu acho ser resultado de um planejamento que eu não via há muito tempo em American Horror Story. Um outro aspecto que me deixa muito feliz em relação a essa temporada e que pra muita gente foi um ponto de frustração foi o quão pouco óbvio era o tema da temporada. Eu acho que no final da temporada a gente entende muito bem que ela era sobre a crise do HIV e que ela era sobre toda a negligência que foi feita com a comunidade LGBT, principalmente ali nos anos 80. E acima de tudo, eu gostei que American Horror Story resgatou uma coisa que eu gosto muito na série e que eu acho muito importante ser trazida pra filmes de terror e mostrado pras pessoas que terror não é só fantasia, terror não é só sobrenatural, terror é desespero, terror é se sentir sufocado, terror é se sentir assustado, é se sentir indefeso, vulnerável, isso é terror. E quando a gente fala do que aconteceu nessa temporada e do tema que ela abordou, a gente tá ali falando do terror da vida real, a gente tá falando de pessoas que viviam uma situação de completo desespero, de completo abandono, vendo seus amigos morrerem, familiares morrerem, a comunidade sendo totalmente despedaçada, sem ter uma forma de se curar daquilo, uma forma de se tratar daquilo. Então é uma situação horrível. A gente acabou de viver uma pandemia, a gente sabe do pânico que é você ver gente em volta de você pegando uma coisa que não tem cura, que ainda estão tentando desenvolver, estão tentando correr atrás, e que você não sabe se você vai ter aquela pessoa no dia seguinte, você não sabe se você vai ter aquele emprego no dia seguinte, você não sabe o quanto a sua vida vai ser virada de cabeça pra baixo por conta daquilo. Então é uma situação desesperadora. Imagina isso numa comunidade onde ninguém nem tava tentando salvar. As pessoas estavam sendo só deixadas pra morrer. Então o fato de American Horror Story ter pego uma das maiores histórias de horror do país, que foi a crise do HIV, e ter feito uma temporada em cima disso, onde o sobrenatural ele ocupa um espaço muito mais de um reflexo do que tá passando na cabeça dos personagens do que de fato elementos sobrenaturais, como bruxas, fantasmas, espíritos, anjos, etc. Eu acho que foi uma jogada muito inteligente da série, eu acho que foi uma tentativa muito efetiva de elevar o nível da série para um porte de produção que a gente não via há muito tempo e que é o mesmo porte de produção de várias séries que são premiadas hoje em dia. Então assim, eu, Felipe, gostei demais de American Horror Story NYC. Óbvio que isso tem uma influência muito grande também do quão pouco eu gostei das últimas temporadas de American Horror Story, então acho que isso pesa muito de ter sido um respiro, um alívio muito grande de ver um empenho que eu não via há muito tempo, mas assim, tentando isolar a NYC de outras temporadas de American Horror Story, tentando tirar aí da equação esse referencial muito baixo que eu já tava tendo, eu ainda acho uma temporada extremamente bem feita. Fico muito feliz que essa temporada aconteceu, fico muito feliz que todos os possíveis erros que podiam ser cometidos durante ela não foram cometidos. Dá pra ver que eles aprenderam com os erros deles, várias coisas dinâmicas que foram feitas em outras temporadas não foram inseridas nessa, então não acho que NYC é a melhor temporada que já foi feita de American Horror Story, mas eu acho que pelo menos agora eu olho pra frente e consigo entender que ela pode ter sido uma porta de entrada pra outras temporadas com o mesmo porte de produção, pra outras temporadas que se levem então a sério e que consigam ser levadas a sério como NYC foi. Me salvou aí de uma ladeira que eu achava que eu não ia parar de descer com essa série, e espero de verdade que ano que vem a gente tenha algo do mesmo nível pra cima. Agora a NYC fez uma coisa muito perigosa, que é elevar minhas expectativas e as expectativas do fandom no geral, então assim, entreguem porque a gente gosta da série, a gente tá aqui até hoje, mesmo depois de tanta temporada ruim, ainda assistindo, ainda fazendo a nossa parte, então façam de vocês. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a opinião de vocês também, então comenta aqui embaixo o que vocês acharam de NYC, qual é o veredito final aí de vocês sobre essa temporada. Mas antes de terminar o vídeo, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo, lembrando que o meu Apoia-se e meu outro canal aqui no YouTube estão aqui na descrição, assim como as redes sociais aqui da página. E é isso, galera, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.